Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto criador dos cursos Master Tuts, e nessa aula eu vou te mostrar o jeito mais fácil de você criar projetos a partir de desenhos do AutoCAD aqui dentro do SketchUp. E depois de você conhecer essa técnica, você nunca mais vai querer projetar no SketchUp de uma maneira diferente. Eu vou começar abrindo o meu projeto em AutoCAD. Eu já tenho uma planta aqui em DWG na minha pasta. Eu vou simplesmente arrastar esse arquivo para dentro do SketchUp, e quando ele exibir aqui as mensagens, eu vou deixar marcado a opção unir faces coplanares, importar também aqui as nossas faces, orientadas de maneira uniforme, e selecionar a unidade em metros. É importante que você selecione a unidade em metros se você desenhou lá no AutoCAD na escala de 1 para 1, porque essa escala aqui no SketchUp ela vai ser a unidade que você trabalha no modelo e ele vai converter automaticamente o seu desenho para a escala correta. Então vou clicar em OK, vou clicar em fechar e está aqui o meu projeto do AutoCAD. Eu tenho aqui duas plantas. Eu tenho a planta baixa com o layout, o mobiliário do meu projeto, e tem uma outra planta limpa. Eu recomendo que você trabalhe com uma planta dessa maneira aqui, olha, completamente limpa, para que você possa fazer o seu desenho aqui sem se preocupar com janelas, portas. Esses elementos lá no AutoCAD são apenas representativos. É importante você mudar a chave quando você vem aqui para o SketchUp. Lá no AutoCAD a gente desenha fachada, desenha cortes, mas aqui no SketchUp a gente desenha em 3D, então eu não preciso desses elementos. Praticamente a planta baixa já resolve tudo. E você pode pegar as medidas lá no seu desenho do AutoCAD. Você pode ter também esse desenho impresso, ou pode ter esse desenho em uma outra janela e pegar as medidas dele fora do SketchUp. Aqui você trabalha em 3D, então tudo já vai ser elevado. Então quando você subir uma parede, já vai ficar com a dimensão correta e você não precisa se preocupar com fachadas nem cortes. Mas antes de a gente começar o nosso projeto, eu preciso dizer a você que não existe forma certa ou errada de desenhar aqui dentro do SketchUp. O que existe é forma prática. E eu quero te mostrar a maneira mais prática possível para que você possa criar os seus projetos rapidamente. E existem várias maneiras de você desenhar aqui dentro do SketchUp. Uma das maneiras mais comuns e que eu usei por muitos anos é simplesmente começar a desenhar retângulos sobre essa superfície que a gente tem aqui, olha. Então eu vou fazendo cada um dos retângulos para representar aqui os elementos, representar portas e janelas, e vou completando a minha planta dessa maneira. Existe também uma outra forma que já foi bastante utilizada e algumas pessoas também usam para desenhar aqui dentro do SketchUp, que é simplesmente usar a ferramenta linha e contornar o objeto clicando nos pontos bases que a gente tem aqui dentro de cada um dos desenhos. Essa maneira aqui é a maneira que leva mais tempo, porque a gente tem que fazer, olha, cada uma das linhas, ponto a ponto, e as chances de a gente errar é bem grande, então a gente acaba tendo que voltar. Mas quando a gente completa a ligação desses pontos, automaticamente cria-se uma face. Essa maneira aqui é interessante porque você vê que não tem nenhuma ligação entre as formas. Então quando eu subir essa parede utilizando a ferramenta empurrar e puxar, ela vai subir toda de uma única vez. No caso, essa parede aqui que tem esses pedaços quebrados, antes de eu subir a parede, eu preciso limpar essas linhas, porque senão vai acontecer isso aqui, olha. Eu vou ter que subir pedaço por pedaço. Então, no caso, eu apagaria essas linhas de conexão que eu criei para poder subir a altura da parede. Eu vou elevar essa parede aqui com 2,60 m, uma medida básica de arquitetura. Vou elevar também essa outra parede e de forma tradicional a gente levantaria também a altura desse elemento aqui que representa as janelas. Então vou colocar 1,10 m de altura para ele. E depois poderia completar essa parte selecionando essa linha, jogando ela aqui para baixo a altura de 50 centímetros. Em seguida utilizar a ferramenta empurrar e puxar para completar aqui o meu desenho. E aí para finalizar, usando a borracha, eu apagaria cada uma dessas linhas. Aqui o desenho é bastante pequeno, dá para a gente fazer isso até de uma maneira rápida. Mas quando a gente tem um desenho muito maior, fazer todo esse trabalho aqui faz a gente perder muito tempo. Aí você deve estar se perguntando, então Henrique, como é que a gente faz para a gente poder desenhar esse projeto muito mais rápido? A primeira coisa que você vai fazer é baixar a ferramenta Dynamic Tools.
eu vou deletar esse desenho que eu fiz aqui. Em seguida eu vou selecionar a minha planta, com o botão direito do mouse eu vou desassociar esse objeto, deletar também esse objeto, deixar apenas a minha planta baixa aqui sem nada. Agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre a ferramenta Dynamic Tools. A primeira ferramenta que a gente tem disponível é a ferramenta Criar Faces. Com ela eu vou conseguir criar as faces do meu desenho do AutoCAD de maneira muito rápida com apenas um clique. A segunda ferramenta que a gente tem aqui é o Plus Push Pull. Com ela eu consigo elevar a altura das paredes todas de uma única vez, selecionando aquelas paredes que representam a mesma altura e definindo apenas digitando o valor. A terceira ferramenta é a ferramenta Fechar Paredes. É com ela que eu vou conseguir fechar a altura das portas e janelas. A próxima ferramenta, Limpar Linhas, ela vai deixar o seu desenho completamente limpo, tirar todas as linhas de construção que você tem aqui no modelo. E a quinta ferramenta que a gente encontra aqui no Dynamic Tools é o Criar Pisos. Essa daqui é uma das ferramentas mais incríveis que você tem aqui no Dynamic Tools. Ela permite você criar pisos a partir de imagens que você traz do fabricante. Então você vai conseguir criar suas próprias texturas de forma automática. Eu vou mostrar cada uma dessas ferramentas aqui nessa aula. Para começar, vamos primeiro selecionar todo o nosso projeto e em seguida clicar na ferramenta Criar Faces. E olha só a mágica. Quando eu clico, ele já gera para mim todas as faces aqui do meu objeto. Está tudo preenchido e separado para que eu possa subir as paredes e também definir a altura das janelas. Eu vou selecionar essa face, vou usar a ferramenta Mover, Ctrl, e vou deixar ela aqui fora. Eu vou criar uma cópia dessa face. Em seguida, com a ferramenta Borracha, eu vou apagar essa linha de entrada, tá bom? E eu vou deixar o piso ali reservado. A gente vai precisar dele daqui a pouco. A próxima etapa é a gente criar a altura das paredes. E para isso, olha só o que a gente vai fazer. Ao invés de eu selecionar as paredes, eu vou selecionar apenas as áreas que representam as janelas. Porque geralmente nos projetos que a gente cria, a gente vai ter muito menos janelas do que paredes. Então eu seleciono as áreas da janela e faço uma inversão da seleção. Segure a tecla Shift aqui no teclado e depois arraste a seleção da esquerda para a direita para poder inverter a seleção. E olha só que legal, agora eu tenho todas as paredes selecionadas. Eu vou utilizar a ferramenta Plus Push Pull para poder definir a altura dessas paredes. E olha só, vou clicar na ferramenta, aqui eu tenho a dimensão que eu quero usar, eu vou colocar a altura de 2,60 m, a altura padrão aqui para as paredes em arquitetura, e vou clicar em OK. E olha lá, todas as paredes já foram construídas. E eu posso fazer a mesma coisa selecionando os elementos que têm a mesma altura. Então agora eu tenho a janela da cozinha, da área de serviço e também do banheiro, que vão ter 1,60 m. Então volto lá na ferramenta Plus Push Pull, digito 1,6, OK, e a janela já está com a altura do peitoril correta. Também vou fazer a mesma coisa para essas duas outras janelas que eu tenho no projeto. Vou selecionar Plus Push Pull e digitar 1,10 e clicar em OK. E olha só que legal, já tem a altura das janelas definida aqui, né? Vou clicar fora e agora vem a novidade aqui na ferramenta Dynamic Tools. Agora a gente vai fazer de uma forma diferente a conexão dessas paredes aqui em cima, que pode representar no seu projeto as vigas ou a alvenaria em cima das vigas. Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou simplesmente visualizar a minha planta de um ângulo que fique mais frontal, arrastar a seleção da esquerda para a direita, e aí eu vou ter essa seleção sobre a minha geometria, olha, toda na parte de cima. A gente vai utilizar mais uma vez a ferramenta Mover, só que dessa vez eu vou clicar no ponto base, clicar na tecla Ctrl para fazer uma cópia e digitar 5 e apertar Enter. Olha só, a gente fez uma marcação em toda essa área aqui do nosso projeto. Não se preocupe com essa marcação. Vou clicar fora uma vez e agora é que a mágica acontece. Eu vou clicar nessa face e nessa outra face aqui e utilizando a ferramenta Fechar Paredes, eu vou completar todo esse desenho. Olha só que legal. Cliquei, ele já fechou a parede inteira aqui para mim. Eu vou fazer a mesma coisa clicando nessa face e nessa outra face aqui. Vou clicar na ferramenta e ele mais uma vez vai completar.
Sempre que eu tiver faces que estão no mesmo alinhamento, eu posso fazer isso aqui e completar toda a minha face. Em áreas que eu tenho um espaço menor, eu posso simplesmente rotacionar a visualização, selecionar da esquerda para a direita essa área onde eu tenho as minhas faces e clicar na ferramenta para completar. Então é super simples. Eu posso também clicar em cada face individualmente, clicar na ferramenta e ele já vai completar essas áreas. Olha, completo, cliquei, seleciono aqui e aqui também. E agora completo mais uma vez e a nossa planta já está com a estrutura toda configurada. Olha só que legal e super rápido, tá? Eu tô aqui falando para vocês, explicando passo a passo aqui para vocês, mas se você fizer isso aqui em um projeto, você vai ver que é extremamente rápido. E agora o que a gente faz com essas linhas? No método tradicional, como a gente viu, eu utilizaria a borracha e iria apagando linha por linha. Mas olha só que trabalho vai ser apagar todas essas linhas. E pode acontecer ainda de eu clicar sem querer em alguma linha e acabar apagando um objeto sem querer. Então, para que isso não aconteça, a gente vai utilizar agora a ferramenta limpar linhas. Com ela, com um único clique, eu consigo limpar todas as linhas do meu projeto. E olha só, o meu desenho está completamente limpo, sem nenhuma linha marcada aqui na minha estrutura. Para a gente finalizar, a gente vai criar agora o nosso piso. Para isso, eu baixei uma textura lá do site da Eliane, baixei um dos revestimentos, é esse porcelanato aqui, que tem um tamanho de 90 por 90. Eu vou selecionar aqui dentro do SketchUp, criar uma face com a exata dimensão do meu piso. Então, um piso 90 por 90, eu vou digitar 9, ponto, vírgula 9 e apertar Enter. Clicar com o botão direito do mouse para inverter essa face. É muito importante você sempre trabalhar na face branca. E em seguida a gente vai criar um material aqui mesmo no SketchUp. Eu vou selecionar a opção criar um material padrão primeiro, para deixar o meu material totalmente limpo. Em seguida a gente vai clicar nesse ícone aqui, olha, criar material. Eu vou até a opção criar material e eu não preciso dar nenhum nome para esse material no momento. Esse daqui vai ser apenas meu material base. Eu vou clicar na opção textura, selecionar essa pasta para procurar a textura no meu computador. Clicar no material, inclusive vou até copiar esse nome agora. Vamos selecionar ele, clicar em abrir, a textura vai ser carregada aqui e a gente vai colocar a dimensão da nossa textura, que é um piso de 90 por 90 e clicar em OK. Com o balde de tinta agora, a gente vai simplesmente aplicar a textura aqui. Se eu utilizar essa textura da maneira que está, aplicando ela aqui no meu piso, o que vai acontecer? Ele vai aplicar, porém eu não tenho nenhuma marcação aqui do rejunte. Eu preciso fazer esse rejunte. E é aí que entra a ferramenta criar pisos. A gente vai selecionar primeiro essa textura, posicionar ela correta dentro desse espaço. Clique com o botão direito do mouse, textura, posição, selecione taxinhas fixas e com a ferramenta mover a gente vai posicionar ele exatamente no tamanho do nosso plano. Botão direito do mouse, concluído. Agora a gente vai até a ferramenta criar pisos, dá um clique e aqui a gente vai ter duas opções. A primeira opção é definir a dimensão do rejunte em milímetros. Você vai colocar exatamente aqui o valor em milímetros. Não se preocupe em colocar aqui um valor menor para que ele dê a medida do rejunte. Ele vai fazer isso automaticamente. E a opção logo abaixo é para você definir a cor do seu rejunte, a cor em RGB. Eu vou colocar aqui o valor de 180, que é a cor branca, no modo RGB, tá certo? A cor que a gente vai utilizar como sendo o branco mais branco que a gente tem para o nosso projeto. Então, 180, 180, 180 no modo RGB. Você pode adicionar a cor que você quiser para você poder criar o seu rejunte. Vamos clicar em OK e em seguida, quando ele perguntar a gente se a gente quer apagar as arestas internas, eu vou dizer que sim. E olha só o que é que aconteceu aqui no nosso piso. Olha lá que legal. A gente já tem o rejunte criado para essa textura. Eu vou clicar com o conta-gotas, selecionar essa textura aqui agora. Você vai ver que ele tem um nome diferente aqui no material. Eu vou digitar Ctrl+V para colar o nome que eu já tinha salvo antes.
clicar Enter e agora a gente vai aplicar aqui no nosso piso. E olha só como é que ele está agora, que a gente aplicou a textura original, e como ele vai ficar com o rejunte. Olha lá que legal, já tem um rejunte aqui configurado. Basta você selecionar o seu piso e ajustar a posição da sua textura. Vou clicar com o botão direito do mouse, textura, posição, e a gente escolhe aonde a gente quer que a primeira peça comece, fazendo aqui a paginação correta do nosso piso. E para confirmar a dimensão aqui, olha, do nosso rejunte, eu vou aproximar bastante dele aqui e com a fita métrica eu vou mudar a unidade do meu modelo para milímetros e a gente vai ver a exata dimensão desse ponto até esse aqui, olha. Então eu tenho aí 1 milímetro de tamanho do rejunte do meu piso, já certinho aqui também para a gente poder visualizar. Basta a gente selecionar todo o nosso objeto, criar um grupo, utilizar a ferramenta mover para posicionar o piso no local correto dentro do nosso projeto e tá aqui, olha. Eu tenho agora o piso e tenho toda a alvenaria já configurada, elevada aqui de forma muito rápida e muito precisa. E aí você deve estar se perguntando, Henrique, como eu faço para baixar o Dynamic Tools? É uma ferramenta gratuita? É uma ferramenta paga? O Dynamic Tools é uma ferramenta paga. Você pode acessar o link que você encontra aqui abaixo. Você vai entrar nessa página e no lançamento do Dynamic Tools a gente está com uma super promoção. O valor do Dynamic Tools vai ser de R$ 197, o valor final dele. Mas você adquirindo agora no lançamento da ferramenta, você vai pagar apenas 12 parcelas de R$ 9,68 e já vai receber a ferramenta imediatamente. Se você quer mais praticidade na hora de criar projetos no SketchUp, eu recomendo que você clique agora no link que você encontra aqui abaixo do vídeo para você poder adquirir a ferramenta Dynamic Tools e mudar completamente a forma como você projeta no SketchUp. Espero que você tenha gostado, desejo boas-vindas ao Dynamic Tools.